Bom, pessoal, dando então continuidade ao nosso estudo de citologia humana, hoje nós vamos falar de transporte através da membrana plasmática. Se você não assistiu o vídeo sobre a membrana plasmática, volta lá, assiste o vídeo para depois você ver esse aqui, tá bom? Bom, o transporte através da membrana, ele pode ser de dois tipos, transporte passivo e o transporte ativo. Sobre o transporte passivo, nós vamos ter a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. E nós vamos ter também o transporte ativo, que aí vai ser dividido em bomba sódio-potássio, endocitose, que os citologistas costumam dividir principalmente em fagocitose e endocitose, e vai ter também a exocitose. A osmose. A osmose é um processo no qual somente a água vai se difundir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim de estabelecer um equilíbrio entre os dois meios. Então, se a minha célula ela está menos concentrada do que o meio externo, ela vai perder água. Se a minha célula está mais concentrada do que o meio externo, ela vai ganhar água. Se os dois estiverem numa concentração em equilíbrio, então esse processo não vai acontecer. O processo de osmose não vai se dar, porque elas já estão num equilíbrio. Bom, como é que eu vou explicar isso de uma maneira que você possa compreender melhor, caso você nunca tenha ouvido falar de osmose? Se eu pegar uma célula e colocar ela num copo de água cheio de sal, água com sal, bastante sal, ela vai perder água para o meio externo, que é essa água com sal. Por quê? Porque essa água com sal está muito mais salgada do que a célula, do que dentro da célula. Agora, se eu colocar essa célula num copo com água apenas, ela vai ganhar água, porque dentro dela vai estar mais concentrado do que fora, certo? Bom, e a gente chama isso de solução hipotônica, solução hipertônica e solução isotônica, exatamente o que eu disse. O copo com água que tem sal é uma solução hipertônica. O copo com água que só tem água e a célula é uma solução hipotônica. Já no nosso corpo, em algumas partes, em algumas situações, a gente vai ter também a solução isotônica. Bom, a solução hipotônica é aquela onde tem menor concentração de soluto. A hipertônica é a que tem maior concentração de soluto e a isotônica é onde as concentrações são iguais. O que acontece na célula que eu coloquei no copo d'água? Ela vai receber água do meio externo até ela lisar. Lise significa quebra-rompimento. Até ela se romper. Aqui até fiz umas rachaduras. Então ela vai receber água do meio externo até ela se romper. Já numa solução hipertônica, ela vai murchar, porque ela vai perder água para o meio externo. Numa solução isotônica, ela vai ficar normalzinha. O que é a difusão simples? É a passagem de moléculas e íons do meio mais concentrado para o meio menos concentrado sem o gasto de energia. Por exemplo, se você tem uma xícara de café e você coloca uma gota de leite, esse café vai se dissipar completamente no leite. Aliás, esse leite vai se dissipar completamente no café. Embora o café fique em maior quantidade, todas as moléculas do leite vão se difundir. Também é o que acontece entre os capilares sanguíneos e os tecidos, onde nos tecidos, nas células que compõem os tecidos, tem muito mais concentração de CO2, que é o gás carbônico, e no sangue que está correndo no capilar tem maior concentração de O2, que é oxigênio, vai haver também essa troca de moléculas por difusão simples. Então eu vou dar uma explicada para vocês usando o meu exemplo da lousa. No interior da célula sempre vai ter mais potássio, que é o que a gente representa em K+. E no exterior da célula sempre vai ter mais sódio, que é o que a gente representa por Na+. Então, o que acontece por difusão simples?
O potássio, que está dentro da célula, vai se difundir para o exterior. E o sódio está fora da célula, vai querer entrar por difusão simples. E a difusão facilitada é bem semelhante, só que a difusão simples acontecia sem o auxílio de proteínas da membrana. Já a difusão facilitada vai acontecer com o auxílio de proteínas da membrana. Que tipo de proteínas de membrana serão? Proteínas canal e carregadoras, como nós comentamos na aula de membrana. A proteína canal vai carregar H2O, alguns íons e pequenas moléculas hidrofílicas, que são moléculas que são atraídas pela água, que gostam da água, e se deslocam de acordo com o gradiente de concentração. E a proteína carregadora vai transportar moléculas específicas, capturando-as, seja dentro da célula ou fora da célula, e liberando na fase oposta. Bom, agora a gente vai conversar um pouco sobre transporte ativo. E para começar o assunto de transporte ativo, a gente vai estar falando sobre a bomba sódio-potássio. Antes de começar isso aqui, eu quero relembrar algo da difusão simples, que é um transporte passivo. A difusão simples, ela consiste na passagem de íons e moléculas do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Eu havia comentado sobre duas moléculas, sobre dois íons com vocês, que eram o potássio e o sódio, aonde sempre tinha mais sódio no fora da célula e sempre tinha mais potássio dentro da célula. A gente precisa do potássio dentro da célula para fazer várias atividades celulares, como respiração celular, entre outras, e a gente precisa também do sódio fora da célula, em menor quantidade dentro da célula, só que em maior quantidade fora. Só que por difusão simples, eles estão sempre trocando os papéis. Isso que nós vamos ter como transporte ativo a bomba sódio-potássio. Ela que vai fazer o equilíbrio entre essas duas coisas. Já que eu preciso de potássio dentro da célula e de sódio fora da célula, e por difusão simples eles estão sempre trocando de lugar, eu preciso que alguém destroque. Preciso que alguém pegue o potássio que saiu e coloque para dentro, pegue o sódio que entrou e coloque para fora. Quem vai fazer isso? A bomba sódio-potássio. O que é a bomba sódio-potássio? A bomba sódio-potássio é uma proteína da membrana que vai estar trabalhando com ATP, com gasto de energia. O que é ATP? Adenosina trifosfato. É como se fosse a moeda do corpo. É a energia que a gente utiliza. Então, eu vou estar explicando todo o processo da bomba sódio-potássio para vocês. Aqui é a nossa membrana plasmática, a bicamada lipídica. E essa proteína aqui ela é a mesma, só que em fases diferentes, tá? Então, em primeiro lugar, o que acontece no processo da bomba sódio-potássio? O sódio que está dentro da célula, porque ele entrou por difusão simples, aqui ficou pequenininho, só que é Na mais sódio, tá? Ele vai ligar 3 moléculas de sódio nessa proteína. Eu falei que ela trabalhava com energia, certo? Então, num segundo momento, vai ligar um fosfato da adenosina trifosfato, um fosfato energético vai ligar na proteína, no complexo proteico, fazendo com que essas moléculas de sódio que se ligaram na proteína sejam lançadas para o meio externo. Quando isso acontecer, 2 moléculas de potássio que estavam fora vão se ligar no complexo proteico. E aí, esse potássio vai ser lançado para dentro da célula e o fosfato da adenosina trifosfato já sem energia vai se desligar do complexo proteico. Bom, então é isso que acontece no transporte ativo na bomba sódio-potássio. A endocitose e a exocitose. Dentro da endocitose nós temos a fagocitose e a pinocitose. O que seria isso? Fagocitose é quando a célula engloba alguma molécula por expansões citoplasmáticas, ou seja, pseudópodes. Também calma, relaxa, respira. Pseudofagos
falso, pods, pés falsos, então são expansões do citoplasma da célula, expansões da célula, que a gente ainda não comentou que é citoplasma. A pinocitose é quando a célula faz uma parte de sua membrana se aprofundar e nessa depressão entra líquidos, então ela estrangula a borda. Bom, vou dar um exemplo com o meu desenho super show. Essa aqui é a fagocitose. A minha membrana está aqui e aí ela emite pseudópodes. Pés falsos são expansões citoplasmáticas. E aí ela engloba a molécula e põe para dentro. Assim. Já a pinocitose, a minha membrana está aqui, ela faz um aprofundamento, nem sei se tem essa palavra, ela aprofunda a membrana e aí dentro dessa depressão vai entrar líquidos. E aí ela vem e estrangula a borda, formando uma vesícula. E aí essa vesícula vai para dentro da célula. A exocitose. Bom, a gente falou sobre endocitose, onde nós vamos ter a fagocitose e a pinocitose, que são processos que consistem em colocar substâncias para dentro da célula, sejam essas substâncias sólidas ou líquidas. Já no caso da exocitose, nós vamos expelir substâncias da célula. Então, nós vamos colocar para fora algumas substâncias da célula. Essas substâncias podem ser, muitas vezes, alguma coisa que a célula não vai mais utilizar, como pode ser também alguma coisa utilizável, como hormônios, que ela vai colocar para fora para servir, para ter a sua utilidade fora da célula. Independente disso, vamos falar do processo. Existem algumas vesículas dentro da célula contendo essa substância que vai ser expelida. Essas vesículas são compostas por membranas, então são vesículas membranosas. Elas vão chegar até a membrana plasmática, que é essa daqui, a delimitação da célula, e elas vão se fundir. Então, chegou aqui a minha vesícula, ela se funde a membrana e libera a substância para fora da célula. É assim que se dá o processo de exocitose. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado dessa nossa conversa. Qualquer coisa, pode deixar sua dúvida no comentário, se você gostou, se você não gostou, enfim. Curte o vídeo se isso te ajudou, comenta e se inscreve no nosso canal. Até a próxima!